estão ouvindo, se é realmente uma palavra de Deus, se as pessoas que estão se dizendo enviadas por Deus são realmente de Deus, e têm seguido cegamente, sem usar um mínimo de cuidado nesta questão. E essa é uma questão importantíssima, porque eu, por exemplo, posso dar uma ilustração a você. Se você vai no médico, este médico não é um médico verdadeiro, você, sabendo disso, você não vai querer ouvi-lo, porque se trata de algo que vai afetar o seu corpo, o seu físico, a sua vida, não é? Agora, um falso mensageiro, ele não atrapalha simplesmente o corpo, ele destrói o corpo e ele destrói a alma, ele destrói o ser completo do homem, ele leva o homem à condenação. E eu desejo realmente então tratar deste assunto com você, olhando para um seguinte aspecto: qual é o erro fatal, tanto daquele que se diz mensageiro, mas não é um mensageiro genuíno, verdadeiro, como daquele que ouve este falso mensageiro? Qual é o erro fatal de ambas essas pessoas, não é? Porque muitas vezes nós estamos acostumados a pensar que existe uma culpa apenas naquele que fala em nome de Deus, mas que não é realmente enviado por Deus, e que no final das contas está enganando as pessoas, está enganando os ouvintes. Mas a Escritura Sagrada mostra que existe uma culpa não somente da parte desta pessoa que é um falsário, que é um enganador, que está se colocando como mensageiro de Deus sem realmente ser o mensageiro de Deus, mas existe uma culpa também naquele que ouve. Quer dizer, muitas vezes nós pensamos que a culpa está só no que fala em nome de Deus sem ter sido enviado por Deus. Mas existe também uma culpa naquele que ouve. Por quê? Porque a obrigação, a responsabilidade de cada ser humano é de ouvir a palavra de Deus, é de ouvir a verdade. A palavra de Deus está sendo, a verdade de Deus está sendo apregoada de várias formas, não é? Deus, ele tem se revelado através da própria criação, através da consciência e através da Escritura Sagrada. E a obrigação do homem é ouvir a voz de Deus, atender a voz de Deus, estar atento, procurar ouvir, procurar compreender a voz de Deus, e não a voz dos falsos, a voz dos enganadores. É atender realmente a voz de Deus. E o fato é que se uma pessoa não ouve, ela também é culpada. E ela, na verdade, está ouvindo alguém que está satisfazendo as suas próprios anseios pecaminosos, os próprios anseios errados, os anseios que evidentemente não vêm da fé em Deus, do amor a Deus, mas vêm da sua carnalidade, do seu pecado, não é? Então, existe uma responsabilidade, existe uma culpa da parte daquele que é falso, da parte daquele que está enganando as pessoas, dizendo que é um servo de Deus, que é um enviado de Deus, que é um pregador, um mensageiro de Deus, e não é. Esse homem, ele comete um erro fatal, e ele vai ser responsabilizado por isso, mas também um erro fatal está naquele que ouve, naquele que se deixa levar. A Bíblia, de maneira nenhuma, ela culpa um e isenta o outro. Ela vai colocar uma responsabilidade em ambos, né? Em ambos. Então, é muito importante que nós estejamos atentos a isso. Ou seja, se eu estou falando com uma pessoa que não toma certos cuidados, sai ouvindo qualquer um porque se diz pastor, porque se diz um pregador, porque se diz um mensageiro de Deus, e não toma certos cuidados para observar se isso realmente corresponde com a realidade, corresponde com o fato, né? Então, meu amigo, você está em perigo. Você está só por isso você já está cometendo um grave pecado, porque você não está procurando honrar a Deus e ser fiel à palavra de Deus. Se você ouve qualquer um sem tomar um cuidado, então já existe um pecado em você, já existe uma culpa em você, não é? Não somente naquele que fala, mas também em você que ouve. O apóstolo Paulo, por exemplo, fala em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças,
como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, não é? Então eles vão ouvir mestres que não suportarão a sua doutrina, seguirão mestres segundo as suas próprias cobiças, ou seja, aquilo que agrada as suas próprias cobiças, e vão então acreditar nesses homens que agradam as cobiças pecaminosas deles. Isso é então uma responsabilidade. Os ouvintes também são responsáveis, não apenas aqueles que estão falando, estão mentindo, estão enganando, vão ser responsabilizados, mas também aqueles que se deixam levar por eles, aqueles que os ouvem. Assim eu gostaria de tratar com vocês hoje a respeito deste tema, o erro fatal do falso mensageiro de seus ouvintes. Eu quero iniciar, isso aqui foi uma breve introdução que eu fiz antes de eu ler o texto, que eu gostaria realmente de iniciar propriamente esse nosso estudo. Não vou fazer a exposição desse texto, mas é um texto importante para nós iniciarmos, que está lá em Jeremias, capítulo 14, verso 13. Vamos ler Jeremias, capítulo 14, verso 13 ao verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: Não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor: Os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos desses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem os sepulte. A ele, as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Então perceba aqui. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem os sepulte. Então, tanto os profetas como o povo sofreriam consequências devido à falsa profecia. Não é? Então eu gostaria de tratar do seguinte tema: o erro fatal do falso mensageiro e de seus ouvintes. Esse é o meu tema. O erro fatal do falso mensageiro e de seus ouvintes. Observem que Deus diz aqui em Jeremias que ele não os enviou, não é? Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam, não é? Então eu não mandei que eles dissessem nada disso. Dessa maneira, o pecado, o erro, está em que Deus não enviou, mas ainda assim eles se colocam como pessoas enviadas por Deus. Suponhamos que eu nunca lhe faça um pedido, meu prezado ouvinte, para que você leve a alguém um recado meu. Eu lhe pergunto, seria correto levar um recado a esta pessoa afirmando que é meu? Eu nunca pedi que você mandasse um recado meu a alguém, suponhamos. Mas mesmo assim seria correto, eu lhe pergunto, você chegar com esta pessoa e dizer assim, olha, dizendo a ela que eu mandei um recado a ela, você chega com ela em meu nome e diz, olha, ele mandou falar isso para você, seria correto você fazer isso? Você faria isso? Eu acredito firmemente que você não faria isso. Por que você não faria isso? Porque seria uma falsidade e você estaria com isso ofendendo tanto a mim como a outra pessoa que recebeu tal recado mentiroso. Esse fato então seria um fato de ofensa. Você estaria me ofendendo, você estaria ofendendo também a pessoa, porque você estaria sendo falso comigo e falso com a pessoa. Você estaria desonrando o meu nome, desonrando a mim, estaria também sendo falso, enganando e mentindo e traindo também a outra pessoa, não é? Este fato então é algo grave entre nós seres humanos. Se já é entre nós seres humanos um fato grave, agora eu pergunto a você, o que dizer de alguém que se levanta em nome de Deus com uma mensagem para os homens sem ter sido por ele enviado? O que nós podemos dizer de uma pessoa dessa? No caso
do que acontece aqui em Jeremias, capítulo 14, verso 13 em diante, quando o Senhor diz sobre os falsos profetas, que são aqueles que ele nunca tinha enviado, nem lhes tinha dado ordem, nem lhes tinha falado. Tudo aquilo que eles diziam que era a mensagem de Deus, na verdade eram coisas do seu próprio coração. Será que isso é grave, tão grave quanto entre nós seres humanos? Como este caso que eu dei no início, evidentemente que é infinitamente mais grave, porque não se trata da honra de um mero ser humano agora, mas se trata da honra do Deus único, verdadeiro, do Senhor, Criador de todas as coisas. Será que Deus vai deixar isso assim mesmo, por isso mesmo? Será que Deus não vai vindicar a sua honra? Será que Deus não vai chamar a prestação de contas aqueles que digamos assim, de maneira tão desrespeitosa, blasfema, ousam se levantar em nome dele sem que ele nunca tenha os enviado? Será que Deus não vai chamá-los à prestação de contas? Isso é uma desonra gravíssima com relação ao próprio Deus. Deus nunca os enviou. Será que Deus vai deixar as coisas ficarem assim mesmo? Ora, amigos, com certeza Deus vai vindicar a sua honra. Deus vai chamar estes falsos profetas e estes enganadores e estes que se põem a falar em nome dele sem ter por eles sido enviados. Deus vai chamá-los à prestação de contas, porque eles estão desonrando o nome de Deus, eles estão afrontando o nome de Deus. Diante disso eu pergunto: quem é o verdadeiro mensageiro de Deus? Quem é realmente aquele que anuncia realmente a palavra de Deus? Quem é realmente aquele que foi genuinamente, verdadeiramente enviado por Deus? Nós só temos uma pergunta, aliás, nós só temos uma resposta a esta pergunta. É aquele a quem Deus enviou para anunciar sua palavra e que faz exatamente isso. Este é o verdadeiro mensageiro, aquele que Deus enviou para enviar sua palavra, e é o que faz isso exatamente, foi enviado por Deus para anunciar a palavra e está fazendo exatamente isso. Esse é o verdadeiro mensageiro de Deus. Se ele não tivesse sido enviado, ou se ele modificar a palavra de Deus, isto significa que ele é um falso mensageiro e que, por consequência, desonra o nome de Deus. O homem só é mensageiro de Deus se ele tiver sido enviado por Deus, se ele tiver a palavra de Deus e anunciar exatamente aquela palavra. Fora isso, se ele não tiver sido enviado, ou se ele torcer a palavra, ele é um falso mensageiro, ele não é um genuíno enviado, mensageiro de Deus, aquele que traz a palavra de Deus. É falso, é enganador, e está desonrando o nome de Deus com essa sua atitude, com esse seu ato. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento nos mostram que Deus escolhe e envia seus mensageiros e também dá a eles uma mensagem específica que deve ser anunciada aos homens. Estes enviados, eles têm só um objetivo: agradar a Deus, honrar a Deus, mesmo que isso, ouçam bem, ofenda os ouvintes. Eles não estão interessados primariamente em anunciar alguma coisa que seja agradável aos ouvintes, porque como os ouvintes eles são pecadores, o fato é que na maioria das vezes a mensagem que o mensageiro traz não é agradável. É uma mensagem de exortação, de correção, é uma mensagem que chama ao arrependimento, que denuncia o pecado, que denuncia o erro. Então, evidentemente que na maioria das vezes não é uma mensagem agradável, não é? É uma mensagem que vai mexer, que vai tocar na ferida, que vai apontar o erro. O interesse do verdadeiro mensageiro não é agradar. Também não quer desagradar. O ponto não é agradar nem desagradar, mas há alguém a quem ele quer agradar. Esse sim, ele quer agradar, que é Deus. Ele quer honrar o nome de Deus, ele quer louvar a Deus com o que ele está fazendo, honrar a Deus, e é esse o principal objetivo dele. Não agradar os homens, nem desagradar os homens. Isso é alguma coisa que está muito abaixo do seu interesse. Ele diz: doa quem doer, mesmo que desagrade. Mas ele faz isso não simplesmente para desagradar, não é esse o objetivo dele, mas o que ele quer agradar é a Deus, quem ele quer honrar é a Deus. Se tiver que desagradar os homens, desagrade, mas que Deus
seja honrado, que Deus se agrade daquilo que está sendo feito, que Deus seja honrado, que a palavra seja realmente pregada, que a verdade seja realmente anunciada. Então esse é realmente, de fato, o papel do mensageiro de Deus. Ele está lá para honrar a Deus, ele está lá para pregar a verdadeira mensagem de Deus, doe a quem doer, como nós falamos na linguagem popular. E quanto aos ouvintes? Quanto àqueles que recebem a mensagem de Deus? Os ouvintes, eles têm o dever de ouvir o mensageiro. É assim que, tanto o Antigo como o Novo Testamento, ele vai nos mostrar, e esse texto deixa claro que nós acabamos de ler, que a responsabilidade, existe uma responsabilidade nos ouvintes, que é ouvir a mensagem que vem de Deus através do mensageiro de Deus. Eles têm que ouvir, visto que é pronunciada ali a palavra do próprio Deus e não dos homens. Os homens, na verdade, são apenas mensageiros, são apenas instrumentos da palavra, da verdade, da manifestação da verdade, mas a palavra é do próprio Deus. A obrigação, a responsabilidade dos ouvintes é ouvir o mensageiro de Deus, é ouvir a palavra de Deus. Por exemplo, nós podemos ler em Jeremias também, capítulo 11, versículo 1, diz assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos sereis a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém ao Senhor. Tornou-me o Senhor, apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Então está aqui que os ouvintes, eles têm por responsabilidade ouvir o verdadeiro mensageiro, ouvir o verdadeiro anúncio da palavra de Deus. Portanto, aquele que prega, aquele que ensina, aquele que é um genuíno mensageiro de Deus, ele tem que apenas honrar a Deus e não querer agradar os homens. Se desagradar os homens, paciência, que seja, mas que Deus seja honrado, que Deus seja feita a vontade de Deus, seja honrado o nome de Deus. E quanto aos ouvintes, eles têm a responsabilidade, está sobre eles a responsabilidade de ouvirem a palavra de Deus. Então a responsabilidade está sempre nos dois lados, não está só num lado. O ensino escriturístico, o ensino da palavra de Deus, constante, é que a responsabilidade está nos dois lados. Tanto no mensageiro, se ele for um verdadeiro mensageiro, ele tem que honrar a Deus e o povo tem que ouvi-lo. Se ele for falso, se alguém se levantar, ele será responsabilizado. Ele está desonrando, ele está se colocando num lugar que Deus não colocou. Ele está falando em nome de Deus quando Deus não o enviou. Ele será responsabilizado, mas também aqueles que o ouvirem, se derem atenção a eles, também serão responsabilizados. Dessa forma, quem não é chamado por Deus e não anuncia a sua palavra, pode ser enquadrado no seguinte verso que está aqui em Jeremias, capítulo 14, verso 14, que eu também leio com vocês, Jeremias 14, 14, que diz assim: disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são que eles vos profetizam. Está em Jeremias 14, 14. Portanto, estes falsos se enquadram aqui.
eles falam em nome de Deus, mas Deus não os enviou. Deus não lhes deu ordem alguma para que falasse. O que eles têm é visão falsa, eles têm adivinhação, eles têm vaidade, eles têm engano, eles estão falando mentiras. São profetas mentirosos. Com isso eles estão desonrando o nome de Deus. A esses falsos mensageiros e aos que os ouvem, Deus diz no versículo 15, no versículo 16, mesmo capítulo 14 de Jeremias, Deus diz assim: portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidas esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém. Por causa da fome e da espada, não haverá quem os sepulte, a ele, a suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, meu prezado ouvinte, todos os que ouvirem este estudo, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Você precisa saber de um fato bíblico, de uma verdade bíblica claríssima na Escritura, nestes textos todos que eu estou lendo com vocês agora. Saiba, quem se torna um falso mensageiro, ou segue a um falso mensageiro, afronta a Deus, desonra o seu santo nome, e sem dúvida, em breve, muito em breve, o Senhor vindicará esta afronta, tanto de um como de outro. Deus vai chamar todos aqueles que se levantam, dizendo que tem uma mensagem de Deus, dizendo que tem uma palavra de Deus, quando Deus não os deu, não deu a eles nenhuma palavra, não os chamou, não os enviou. Deus vai vindicar essa desonra que eles estão fazendo com o nome de Deus. Deus vai chamá-los para a prestação de contas, mas não só esses falsos profetas, não. Deus também vai chamar a prestação de contas aqueles que os ouvem. É isso que esses textos estão deixando claro. Que não somente os que estão sendo enviados, melhor dizendo, não somente os falsos enviados, os que não foram enviados, mas estão se dizendo que são enviados, não somente esses falsos profetas, Deus vai chamá-los à prestação de contas, mas também aqueles que os ouvem, aqueles que ouvem esses mentirosos. Mas eu pergunto a vocês agora, onde os verdadeiros mensageiros encontram a palavra de Deus? Onde? Onde os verdadeiros mensageiros encontram a palavra de Deus? A resposta óbvia é a seguinte: eles encontram naturalmente na Bíblia Sagrada, e só na Bíblia Sagrada. Vamos ler alguns textos que provam isso, que é da Escritura que vem a palavra de Deus. Leia comigo os seguintes textos com muita atenção. Vamos ler Salmo 19, do verso 1 ao verso 15. Salmo 19, do verso 1 ao verso 15. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 em diante, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não,
corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O que Timóteo vira pregar? A palavra que está na Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Temos também aqui Atos capítulo 17, versículo 10 e 11. Atos capítulo 17, versículo 10 e 11, que diz assim: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Quando eles recebiam, as pessoas de Bereia, que a Bíblia diz que eram mais nobres que os de Tessalônica, quando eles ouviram a pregação de Paulo e Silas, o que eles iam fazer? Eles ouviram a pregação de Paulo e Silas, o que eles faziam em seguida? Eles iam examinar as Escrituras para ver se aquilo realmente se confirmava nas Escrituras Sagradas. A Escritura é a base de confirmação, porque a Escritura é a palavra de Deus. O que Paulo e Silas pregavam é a palavra de Deus. O que Timóteo deveria pregar? A palavra de Deus na Escritura. Que Paulo e Silas pregavam? A palavra de Deus na Escritura. O que os profetas anunciam e os salmistas anunciam, que deve ser a base da nossa fé, a base da nossa pregação, a base da nossa vida? A Escritura, a palavra de Deus. Lá em Isaías capítulo 8, versículo 19, Isaías capítulo 8, versículo 19, diz assim, em diante, 8, 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei, ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombra de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Então Deus alerta o seu povo, quando chegarem com vocês e tentarem vocês, e procurarem insinuar vocês, e disserem para vocês assim, vamos consultar os necromantes, vamos consultar os adivinhos, os que chiureiam, os que murmuram. Acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Deus diz, não façam isso. O que você deve fazer? Vão à lei, vão ao testemunho, vão à Escritura. Se vocês não fizerem isso, se vocês não se apoiarem na Escritura, na palavra de Deus, mas vocês seguirem os adivinhos, os necromantes, os que o chiureiam, vocês seguirem falsas luzes, vocês jamais verão a alva, vocês jamais verão a luz. A luz está na Escritura. O que um verdadeiro profeta prega, o que um verdadeiro profeta ensina, é a Escritura, é a palavra, é lá que ele encontra a sua mensagem. Temos também Deuteronômio, texto importantíssimo para essa questão, Deuteronômio capítulo 13, verso 1 ao 5. Deuteronômio capítulo 13, verso 1 ao 5. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis, a ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal no meio de ti. Então, quando chegar um profeta falso, diz Deus aqui, quando chegasse lá no meio do povo de Israel e anunciasse uma palavra estranha, e essa palavra, veja bem, ele dizia que acontecia uma coisa extraordinária, a coisa extraordinária acontecesse, mas a palavra dele era, vamos adorar outros deuses, ou seja, ele era um falso profeta. Acontecia um milagre, mas a mensagem dele era de falso profeta, para adorar outros deuses. Quando acontecer isso, o que o povo devia fazer?
o povo não devia ouvir, mas devia se apegar à palavra de Deus, os mandamentos de Deus. O verdadeiro profeta não é aquele que opera milagres, não. O verdadeiro mensageiro não é aquele que fica por aí dizendo que opera milagres ou operando milagres, mas é aquele que fala baseado na Escritura, na palavra de Deus. Vejam bem, eu li com vocês esses textos aqui, mostrando que a base da mensagem do verdadeiro profeta, do verdadeiro mensageiro, daquele que tem realmente uma mensagem de Deus para o povo, que foi enviado por Deus, que foi levantado de Deus para anunciar esta mensagem ao povo. A base dele é a Escritura. Por estes textos podemos afirmar o seguinte: é a palavra de Deus nas Escrituras que baseia a mensagem dos verdadeiros mensageiros e nada mais, nada mais, nada mais. Por mais que outras coisas agradem, por mais que outras coisas impressionem as massas, por mais que outra coisa chame a atenção das multidões, este é o único alicerce dos verdadeiros mensageiros do Senhor, isto é, a sua palavra nas Escrituras Sagradas. Assim não importa, meu prezado ouvinte, se alguém diga que pode, por exemplo, consultar mortos, ou que opera supostos milagres, nada disso deve nos impressionar em um homem que se diga enviado por Deus, mas sim a sua fidelidade à Bíblia. E isso sim, apenas um homem desta estirpe pode dizer: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ou seja, o que prova que um homem é mensageiro de Deus é a sua firmeza, a sua fé, a sua fidelidade à Escritura Sagrada, à Palavra de Deus. Ele fala apenas o que está na Escritura. Ele abre a Escritura, ele explica a Escritura com fidelidade, ele aplica a Escritura à vida das pessoas. Esse é um verdadeiro mensageiro de Deus. Dessa forma, quem não prega a Bíblia e ainda assim se anuncia como mensageiro de Deus, não passa de um falsário. É um mentiroso, é um falsário, é uma falsa testemunha, é um falso profeta, porque ele está mostrando claramente que Deus não o enviou. É como diz lá o profeta, o que ele está falando não é de Deus, é o seu próprio sonho, a sua própria visão, seu próprio coração corrupto que está falando. Não tem nada a ver com Deus, é invenção dele, é coisa do coração dele, é coisa da carne dele, do pecado que está nele, da sua própria pecaminosidade, e não tem nada a ver com a verdade, com a palavra, com o Evangelho, com a verdade que vem da Escritura Sagrada. Ele é falso e ele está desonrando a Deus, porque ele não foi enviado por Deus, e esse é o erro fatal dele, ele desonra a Deus. Mas eu pergunto, qual seria, no final das contas, a verdadeira mensagem bíblica? Qual seria a mensagem básica de um verdadeiro mensageiro de Deus? Qual mensagem ele pregaria baseada nas Escrituras? Podemos responder que a mensagem é o Evangelho. É o Evangelho. Trata-se do Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Ou como poderíamos, em algumas poucas palavras, resumir o precioso Evangelho de Nosso Senhor? O Evangelho é a mensagem que fala, nós podemos dizer, basicamente de 4 temas: Deus, o homem no pecado, a salvação em Cristo e, finalmente, a necessidade da fé em Cristo e do arrependimento pelo pecado. É preciso que estes temas sejam pregados claramente. É preciso que Deus, em toda a sua glória, soberania, justiça, santidade, graça, bondade, misericórdia, verdade, é preciso que Deus, na plenitude dos seus atributos, conforme é revelado na Escritura, seja anunciado com toda a ousadia. Deus seja anunciado como Ele é. Não um Deus falsificado, não um Deus agradável aos homens no pecado, mas um Deus real, um Deus que odeia o pecado, um Deus santo, um Deus soberano, um Deus juiz, um Deus que vai julgar em breve, um Deus gracioso, que deu o Filho dele para salvar o seu povo. É preciso anunciar este Deus com toda clareza, com toda a verdade. É preciso anunciar claramente o pecado do homem,
à luz dessa santidade, desse Deus santo, desse Deus perfeito, mostrar que o homem tem pecado, que o homem não tem amado o seu Deus, o Deus criador, o Deus sustentador, mas que tem desonrado a Ele, que tem afrontado a Ele, que não vive para a sua glória, que não o ama, que odeia a Deus. É preciso mostrar o pecado no homem, e é preciso mostrar que apenas Cristo pode salvar. Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Cristo é a nossa justiça. Cristo é o nosso advogado. Cristo é a única maneira de nós nos apresentarmos diante de Deus. Cristo é o Salvador. Ele morreu na cruz, levando sobre si os pecados dos pecadores, assumindo os seus pecados, levando sobre si a ira de Deus. Caiu sobre ele a ira de Deus que era para os pecadores. É preciso anunciar Cristo como o único Salvador Redentor. É preciso também anunciar que é necessário a fé nele. É necessário deixar, abandonar toda a justiça própria, toda a religiosidade falsa, todo qualquer outros meios alternativos de salvação, todo qualquer outro meio de tentar agradar a Deus fora de Cristo. É preciso abandonar, é preciso crer somente em Cristo como o único Salvador do pecado, o único que nos justifica diante de Deus. É preciso pregar isso claramente. É preciso anunciar o arrependimento. É preciso dizer claramente que os homens têm que se voltar do pecado para Deus, arrepender-se, odiar o pecado, dar as costas para o pecado e voltar-se para Deus, arrependidos, tristes pela vida de pecado e desejosos ardentemente de a partir de então viver para Deus e para a sua glória. Arrependimento genuíno que se manifestará na vida cotidiana. É preciso que esses temas sejam pregados claramente, porque vejam bem, ora, quem não conhece nada de Deus, como entenderá, meu amigo, a gravidade do pecado, visto que o pecado é feito contra Deus? Responda, como é que a pessoa vai entender a gravidade do pecado se ele não conhece nada de Deus, visto que o pecado é feito contra Deus? E como uma pessoa se arrependerá e buscará o grande salvador do pecado, que é Jesus, se tal pessoa não vê a gravidade do seu próprio pecado? É por isso que os verdadeiros mensageiros não hesitam em ensinar estas coisas. Eles falam claramente sobre essas coisas. Por quê? Porque é isso que realmente vai operar, quando o Espírito Santo atua então no coração, vai operar a salvação genuína, a conversão genuína, o arrependimento, a fé, a salvação em Cristo. Essas verdades anunciadas claramente. O fato é que está em jogo a alma dos ouvintes e, acima de tudo, ouçam bem, acima de tudo, a honra de Deus, a glória de Deus. Por isso que o verdadeiro mensageiro não hesitam em anunciar essa verdade. Eles fazem por amor àqueles que estão ouvindo. Eles amam aquelas pessoas. Eles não querem que aquelas pessoas se percam. Eles sabem que aquelas pessoas estão em culpa diante de Deus e que a ira de Deus está sobre elas e que em breve elas terão que enfrentar o juízo de Deus e que fora de Cristo elas estão perdidas eternamente. Por isso eles anunciam, eles falam a verdade, eles tocam na ferida, eles mostram a doença, eles mostram o pecado e eles mostram Cristo. E eles dizem, arrependam-se, creiam nele. Mas acima de tudo, o interesse deles é a glória de Deus. Eles querem que Deus seja honrado. Eles sabem que aqueles homens não têm vivido para a glória de Deus e eles querem que aqueles homens se arrependam e passem a viver para a glória de Deus. E eles querem anunciar para que, mesmo que aqueles homens não se arrependam, ainda assim Deus está sendo glorificado, porque a verdade está sendo pregada, o verdadeiro evangelho está sendo anunciado, a glória de Deus está sendo manifestada através da pregação genuína e verdadeira do evangelho, e o que eles querem é a honra, a glória de Deus. Por isso que o verdadeiro mensageiro não hesita em ensinar estas coisas. Eles querem a salvação daqueles ouvintes e eles querem, acima de tudo, a honra, a glória de Deus. Todo pecado, amigos, é uma desonra a Deus e atrai sua ira. E o Evangelho de Cristo é a única solução para o problema. Só Cristo nos reconcilia com Deus. Só Cristo apazigua a ira de Deus contra nós e nos leva a glorificar a Deus. Só Cristo. Apenas Cristo pode operar esta mudança, esta salvação, esta reconciliação, esta glória de Deus, o Deus Santo do Deus, que está ali se revelando a glória dele na salvação dos pecadores em Cristo,
Deus está sendo honrado nesta salvação e também será honrado na justiça que vai cair sobre os ímpios, sobre aqueles que não se arrependem. E tudo em Cristo, o seu amado Filho. Mas Cristo é o reconciliador, é o mediador, é o que apazigua a ira de Deus contra nós. Agora lembre que os falsos mensageiros, eles não pregam a Bíblia. Eles não são enviados. Eles não pregam o que Deus fala. Eles pregam a intenção do seu próprio coração. Portanto, não pregam o Evangelho e, por consequência, porque não pregam o Evangelho, eles não produzem a reconciliação dos homens com Deus. Não produzem. Mas ainda assim, na sua loucura, dizem que está tudo bem. Dizem para os seus ouvintes que está tudo bem. E os seus ouvintes, eles acreditam neles. Olha o que a Bíblia diz desses homens. Por exemplo, em Jeremias capítulo 6, versículo 12, do versículo 12 ao 15. Jeremias capítulo 6, do verso 12 ao 15. As suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se, portanto cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Ouça, amigos, é isso que o texto diz destes profetas, destes falsos profetas. E também isso acontecerá com os que os ouvem. Diante de tudo isso, eu afirmo solenemente: todo aquele que ousa se levantar em nome de Deus, sem pregar o Evangelho da Bíblia, em breve será destruído pelo Senhor. Ouça você, pregador da teologia da prosperidade, que ensina só sobre riquezas. Ouça você que só fala de milagres e diz que com certeza seus ouvintes serão curados, bastando que creiam em você. Ouçam todos vocês que pregam coisas como estas, que não têm base na Bíblia, mas que nunca ensinam o Evangelho de Cristo, nunca mostram quem é o verdadeiro Deus da Bíblia, que nunca falam da gravidade do pecado, nunca falam da santa ira de Deus, nunca falam do inferno, nunca mostram o real significado da cruz de Cristo, não ensinam jamais sobre a necessidade da regeneração, do novo nascimento, nunca falam da necessidade da conversão, mas que deturpam a Escritura para agradar os ouvintes. Ouçam bem, Deus é contra vocês, vocês estão afrontando, desonrando, este é o erro fatal de vocês, vocês desonram a Deus. Ele, o Senhor, muito em breve o chamará para a prestação de contas. Tenham-se como cientificado hoje, qualquer um que estiver ouvindo este estudo, se você estiver cometendo este pecado, esta loucura contra Deus, esteja ciente de que Deus vai chamá-lo para a prestação de contas. E você, caro amigo e amiga, você, caro amigo e amiga que tem ouvido estes falsos mensageiros, ouça, deixe esta loucura enquanto é tempo. Não siga estes homens. Não siga estes homens. Deixe isso. O Senhor diz a você, quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e anunciar um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio, de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais ao Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, andareis após o Senhor vosso Deus, a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Deuteronômio 13, do 1 ao 4. Assim, meu ouvinte, deixe a mentira, procure a verdade do Evangelho Bíblico, procure saber quem é Deus, o que é o pecado, quem é Jesus, o que é a conversão genuína a Cristo. Leia a sua Bíblia, procure ouvir os verdadeiros mensageiros de Deus, use os textos, as pregações, procure textos e pregações que realmente anunciam o Evangelho verdadeiro. Procure frequentar um local de culto neste próximo domingo, dia do Senhor.
Procure uma verdadeira igreja onde alguém se levante para falar a você destas verdades. Busque imediatamente saber quem é Jesus. Busque imediatamente. Faça isso. Não ouça os falsos profetas. Não se deixe levar pelos supostos milagres deles, pelas promessas deles. Eles são falsos, eles são mentirosos. Eles não foram enviados por Deus. Eles são lobos devoradores, disfarçados de ovelhas. Mas se você estiver seguindo um falso profeta e mentirosas promessas, depois deste alerta, persistir nisso, eu tenho que dizer a você, você tem que saber disso claramente. Se você persistir, se você continuar ouvindo o falso profeta, seguindo a ele, Deus é contra você. Pois em vez de se humilhar e crer em Cristo, você teimosamente tem seguido uma mentira e pisado no Filho de Deus, só porque a mensagem falsa lhe é agradável, só porque a mensagem falsa agrada o seu coração pecador. Saiba, meu prezado ouvinte, que Deus o chamará em breve para prestar contas. Tenha-se também por conscientizado deste fato neste dia. Você tem desonrado também a Deus. Não somente o que tem pregado a mentira tem desonrado a Deus, visto que não foi enviado por Deus, mas você que o ouve também desonra a Deus. Você aplaude essa desonra desse falso profeta. Você crê na mensagem dele. Você também está desonrando a Deus. E se você não se arrepender, Deus vai também te chamar para prestar conta. Tenha-se por conscientizado deste fato neste dia. Ó amigo, volte-se para Deus em Cristo. Volte-se para Deus em Cristo Jesus. Enquanto há tempo, volte-se. Para concluir, eu deixo com vocês o Salmo de número 2. Que diz assim: porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles na sua ira. A seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Ó amigo, beije a mão, beije o filho, o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Ouça a palavra, ouça a Deus. Não seja teimoso, não seja arrogante, não pense que você sabe tudo. Não pense que o seu coração é um juiz perfeito, o seu coração é enganoso. Ouça a Escritura, ouça a palavra, e não ouça o seu coração, nem o falso profeta. Afaste-se do falso profeta. Arrependa-se, crê em Jesus, para que seja salvo. Pela graça e pela misericórdia que só há em Jesus. Que Deus o abençoe, que você reflita e que você não ouça o falso profeta, mas ouça a Escritura, a palavra e os verdadeiros mensageiros de Deus, que são os que pregam tão somente a Escritura, pois foi para isso que eles foram enviados, para anunciar a verdade, para glorificar e honrar o nome do Santo Deus. Amém.